Povo de Deus, vamos lá enviar. Eu tô com um assuntinho. Vamos assuntar? Gente, eu tô achando tão triste que o corpo de Juliana virou o palanque político. Meu Deus do céu, o corpo de Juliana, a menina que caiu lá dentro do vulcão, virou palanque político. Até quando a gente vai ficar nesse joguinho, gente? É triste você ver pessoas utilizando a tragédia de uma família, que é ter a sua filha, ver a sua filha morrer de fome e frio no meio do nada, sem ser socorrida, e o corpo dela virar palanque político. Tá toda hora que eu abro o Instagram, estão lá reclamando que o governo tem que buscar o corpo, que o avião da FAB foi buscar não sei quem, não sei aonde, não foi buscar a Juliana, e não sei quem, não sei quem, não sei quem. E as pessoas não percebem que estão usando a tragédia de uma família para fazer palanque político. É triste, porque eu perco o discernimento do sofrimento da família. Essa guerrinha da política fez a gente perder o filtro de em quem está doendo a ferida quando eu vou usar uma tragédia familiar para afetar A ou B. Sabe? É triste a gente não tocar nisso. Gente, o que passa na cabeça dessas pessoas quando elas estão montando essas notícias, sabe? Compartilhando essas notícias. Onde é que está a mãe dessa menina? Onde é que está o pai dessa menina? Onde é que estão os irmãos dessa menina que agonizou com frio e com fome dentro de um vulcão no meio do nada e que agora tem o seu corpo utilizado como manobra política, como bandeira política para fazer politicagem na internet? A gente está perdendo a humanidade. A gente está perdendo a habilidade de perceber isso. E aí, volto para o que eu sempre falo da dominação. Quando a dominação ela entra nas relações, a gente perde a noção do outro, porque o que me interessa é dominar a opinião, é dominar as relações, é dominar o desejo, é dominar tudo. Então a gente vai perdendo a humanidade, tá? Quando eu vejo um negócio desse, eu fico pensando onde é que está a minha empatia com a família dessa menina. A família que agora tá o pai na Indonésia, a mãe não sei aonde, a irmã não sei aonde, tentando resgatar esse corpo para poder, né, ter um velório, ter um enterro digno para essa menina, que é a realidade de tantos brasileiros que morrem pelo mundo, né, e que a família tem que fazer, né, o resgate do corpo. Quem assistiu o Avatar 2 vai entender do que eu estou falando. O Avatar 2 é um filme que mostra para nós a importância do luto e a importância dos mortos nas nossas relações. Quando eles vão, o Avatar 2, eles começam numa comunidade, eles vão para outro lugar, que é o povo das águas, né? Então, simboliza muito isso como se eles fossem para outro continente, para outro país. E lá eles são estrangeiros, né? Eles são tratados como estrangeiros, como pessoas que vieram aqui tirar de nós alguma coisa, porque vieram tirar de nós a segurança e etc. E só tem um momento que eles nos unem, que é quando uma das pessoas morre. Então, quando um dos filhos da terra morre e é enterrado lá, ele é enterrado lá no outro continente, ele diz, não, agora vocês são um de nós. Porque agora um de vocês está na nossa terra, né? Nós somos povos ocupantes de território. O ser humano, ele é de território. Ele é definido pelo território. Então, quando você pergunta para alguém, você é da onde? Essa pessoa diz, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Pará, eu sou do Ceará. Ou seja, eu pertenço àquela terra. Aquela terra, ela me toma como verdade. Ela me toma como raiz, como base, né? E quem mora fora vai ouvir muito isso nos diálogos, assim, por exemplo, aconteceu isso, pode ser o que for, caiu banana na chuva, aí a pessoa vai dizer, lá no Brasil, quando cai banana, tananana. Então eu sempre vou buscar a referência da minha terra para entender, para contextualizar, para absorver tudo que me é apresentado na vida. Tudo que me é apresentado na vida. E quando eu falo de terra, eu falo não só de terra geográfica, mas da nossa origem familiar, das nossas bases e valores. E isso tudo a gente observa na comunicação. Quando você está vivendo uma situação e você diz assim, mas mamãe dizia, né?
E aí eu vou buscar referência do que a minha mãe dizia para me fortalecer hoje no que eu estou vivendo, tá? E essa é a importância da gente saber ouvir, sabe? Ouvir o que as pessoas falam, porque quando elas falam de onde elas são, quais são as regras que elas obedecem, quais são as referências que ela tem, se é a mãe, se é a avó, né? A criança criada por vó, ela é uma criança destemida, ela é uma criança aventureira, porque as nossas avós conhecem a nossa potência, os nossos pais conhecem os nossos medos, né? Os nossos pais, eles nos ensinam, a primeira coisa que eles nos ensinam é a ter medo. Medo disso, medo daquele outro. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Enquanto que a avó tem aquela linguagem de deixa o menino em paz, deixa ele ir, é só uma criança. Ela tem um distanciamento maior para entender que a vida vai dar certo, né? Então, quando a gente é uma criança que tem contato com a voz, é uma criança diferente de uma criança que não possui a voz, tá certo? Que não teve contato com a voz. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Eu tô me lembrando de tudo isso que eu tava montando a aula, que seria amanhã, que foi adiada, e eu tava olhando aqui, ó, a psicologia da comunicação. E aí eu tô vendo aqui, se couber na minha agenda, amanhã eu faço uma aula gratuita sobre comunicação, tá? Por quê? Porque muita gente fala pra mim assim, nossa, mas você tem um ouvido, você escuta tudo. Gente, isso é técnica. Nasci assim não, tá? Mande um assuntinho pra gente assuntar. Que eu gosto da confusão. Gosto quando vocês mandam um assuntinho. Acho que eu vou abrir caixinha pra vocês me contarem os babadinhos da vida. Me contarem os barracos de família que estão acontecendo, né? E que a gente vai só presenciando. Essa história da notícia da Juliana é tão interessante, porque ontem aqui na França tiveram várias tempestades, o pessoal ficou sem energia, aquelas coisas que a gente já conhece, né? A gente que é Latinoamérica já conhece. Ficaram sem energia, sem internet, etc. O que aconteceu? Eu não recebi essas notícias, porque os canais que eu sigo, a maioria são latinos, né? São em português e em espanhol. Não recebi essas notícias. Assim como meu marido, que é belga, que segue os canais daqui, não recebeu notícias sobre Juliana. Ou seja, a nossa opinião, aquilo que a gente tem acesso, está muito limitado. Está muito limitado, mesmo em época de internet. Mesmo em época de internet, ainda existe uma manipulação do que você vai ficar sabendo ou não. Ainda existe uma organização para o que você vai ficar sabendo ou não. Do mais complexo ao mais simples, tá? Então, a gente não vê nem metade da poeira que está debaixo do tapete, né? E volta ao que eu disse antes, e a gente fica fazendo campanha e etc. Te juro que a notícia que mais me chocou ontem foi ver as pessoas fazendo palanque político em cima do corpo dessa menina. O quanto a gente está perdendo a noção de humanidade nessa loucura da briga política, de como a briga política entrou nas igrejas, de como a briga política entrou nas famílias. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Independente de qual seja o político, isso é muito louco que a gente tenha laços tão frágeis. Porque isso mostra que os nossos vínculos com a família, que os nossos vínculos com os amigos, que os nossos vínculos com tudo está muito frágil. Que qualquer ídolo que levante uma bandeira e que eu ache legal, ele consegue destruir tudo isso. Ele consegue destruir a minha relação com os meus irmãos, com meus pais, com meus parentes, com os meus amigos. Ele consegue destruir. Isso mostra que os nossos laços, a gente está com vínculos muito frágeis. Muito frágeis. Porque hoje é fulano e cicrano, amanhã pode ser outro. Amanhã pode ser outro e ele vai ter o mesmo poder de destruir as nossas relações, se a gente deixar, tá? Se a gente não estiver atento a isso, sabe? Se a gente não estiver atento a isso, é muito louco. Então, cuidado com o poder que eu dou, né, dessas questões externas, de destruir os vínculos que eu demorei 20, 30 anos para construir. Eu tenho uma amizade de 30 anos e a gente deixou de ser amigo porque esse vota no fulano, esse vota no cicrano. Oi! Oi! Vamos acordar para Jesus? Primeira arte da guerra, desunir para derrotar, né? Então eu consigo desunir laços de 30 anos? Que conversa é essa? Vamos acordar para Jesus? Que poder é esse que a gente está dando para essas pessoas? Quem são essas pessoas? O que é que elas estão me dando de tão maravilhoso para eu renunciar a uma amizade de 30 anos? Que loucura é essa? Tá? Então, mostra que nós estamos frágeis. Mostra mais ainda que, além de frágeis, nós estamos precisando de pai. Estamos buscando pai. Todo mundo buscando esse pai, esse herói
que vai me salvar. A gente tem uma sociedade muito carente de pai, né? Onde os homens abandonam as crianças não têm registro, não têm nome, enfim, não tem presença paterna. Isso gera esse desejo por esse herói, sabe? Por esse salvador da pátria que vai chegar e por ele eu vou fazer tudo. E aí você vai entender, vamos fazer um recorte, por que os meninos lá na comunidade, eles idolatram o traficante, eles idolatram os caras do crime. É a mesma ideia. É a mesma ideia de que ele vai ser para mim o pai que eu não tive, que ele vai me dar o que a minha família não me deu, e aí começam os conflitos. E começa a rompe com a mãe, rompe com a família, né? Abandona os outros amigos, porque ele arrumou um ídolo, né? Ele arrumou um herói. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse lugar do herói, porque o herói pode trazer essa fantasia de que ele vai sarar todas as minhas feridas, que ele vai me curar, e aí eu saio destruindo ao meu redor. Quem lembra daquela coach, aquela meninazinha que falava com o ET, que tá presa? Buenos dias, carinho. É estranho. Aquela menina que falava com o ET, que ela vendia mentoria na internet, e você falava com ela, te dava conselhos e etc. Ela montou exatamente esse personagem do herói que se comunica com um poder maior, né, que tem uma mensagem do ET e tal. E ela cobrava 50 mil, 60, 70 mil no negócio lá da mentoria. O que acontecia? Os depoimentos das vítimas, elas diziam, a gente vai... eu fui me afastando das pessoas, porque as pessoas diziam que eu estava louca, e a única pessoa que eu tinha era ela. Então, se a estratégia, né, do mentor, é exatamente tomar conta da sua mente, é te afastar dos vínculos para te deixar sozinho. Porque se tu tá sozinho, tu só tem eu. Se tu só tem eu, o que eu cobrar, tu me paga. O que eu cobrar, tu me paga. Só para ouvir a minha voz, só para estar comigo. Entendeu? Cuidado com essa loucura. Cuidado com essa loucura dos mentores, sabe, de que eu vou botar uma camisa, vou fazer um grito de guerra, vou fazer... Cuidado, cuidado. Isso é uma estratégia de marketing antiguíssima, antiguíssima. Porque quando você idolatra alguém, você perde o filtro. E aí você vai pagar o que eu te cobrar. O que eu te cobrar, tu me paga, cara. Tu não me paga pra ter um conhecimento, tu não me paga pra adquirir uma habilidade, tu me paga pra estar perto de mim, porque tu me ama, tu me adora. Sabe? A minha presença é suficiente pra ti. Cuidado com essa loucura. Que assim o teu dinheiro vai indo embora sem resultado nenhum, tá? E aí, tô eu aqui viajando nessa loucura, porque eu tava montando a aula de comunicação que a gente ia ter amanhã, e a gente, infelizmente, teve que adiar, porque a gente teve um dos participantes teve um probleminha, e aí não ia dar tempo, mas a gente vai divulgar a nova data, e eu tava vendo sobre a psicologia da comunicação. Tô vendo se amanhã eu consigo fazer uma aula gratuita sobre comunicação de foco em solução, para a gente entender as armadilhas que a gente vai caindo. Entenda uma coisa, tarefa de casa. Todo mundo tem uma injustiça pendurada. Todo mundo aqui vai ter uma injustiça pendurada. Você tem um sentimento de injustiça, que alguém não foi justo e honesto com você. Alguém era para fazer A e fez B. Nessa injustiça, você se prende. Você coloca uma pedra de chumbo no pé. Você consegue andar, mas arrastando muito peso. Eu preciso saber o quanto essa injustiça me domina. O quanto ela define as minhas atitudes. Se tudo que eu faço, a maioria das coisas que eu faço, é para mostrar para o outro que ele está errado, que até hoje ele não reconheceu que ele está errado, eu estou no processo de espelhamento. Ou seja, eu vou passar a vida tentando ser um espelho para essa pessoa se enxergar, tá? Leiliane, vai dar certo isso? Nunca. 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 Nunca vai dar certo. Por quê? Porque se ele tivesse a habilidade de ver pelo meu lado, ele já tinha visto. A injustiça nem tinha acontecido. Tá certo? Já começa por aí. Lamento muito, mas a sua estratégia será fracassada. Tem um outro processo que é eu torcer para que aconteça algo de tão ruim com ele com o que aconteceu comigo.
para ver se ele aprende, se a vida dá uma lição para ele. A lei do retorno não falha, Deus é justo, o mundo não dá volta, ele arrodeia aquela conversa, chama vingança velada, né? Eu quero me vingar dele, mas eu não quero sujar as minhas mãos, então eu digo pro universo que o universo faça isso, por favor, para não sujar as minhas mãos, tá certo? E aí, daí para frente é só para trás, né? E o que acontece, Leiliane, com tudo isso? Você vai buscar um guru, porque a sua vida amorosa vai afundando, a sua vida financeira vai afundando, todos os aspectos da sua vida vão ficar pendentes, vão ficar desequilibrados. E aí você vai buscar um herói que te diga o que você quer ouvir, que diga que entende a tua dor, que sabe exatamente o que você está passando, que está tudo dentro de você. Sabe que com ferramenta A, B e C você vai sair desse lugar. E, enfim, que vai te dar promessas e colo, principalmente. Ele vai te dar o colo que te faltou naquela situação e promessas de solução para que você finalmente saia desse ciclo. E aí, meu amor, 100 mil reais já rodou do seu bolso para a mão dele, tá? Leiliane, e eu vou ficar curada? Vai mudar a minha vida? Não. Não, claro que não. Melhora um pedaço, mas mudar a minha vida não vai, não. Por que não vai mudar? Porque justamente o meu sentimento de vingança permanece. Então eu dou 5 passos para frente, 2 para trás, 5 para frente, 2 para trás. Eu tô toda hora indo e voltando, tá? E aí de novo vou buscar outro guru e etc, 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 etc. É esse ciclo que a gente aborda quando a gente fala de comunicação da solução, de foco em solução, do Solution Focus que eu estudei aqui na Germany. Porque aqui eles têm muito sentimento de que eu não tenho o direito de sofrer mais do que os meus pais sofreram, porque meus pais viveram a guerra, né? Então, quem sou eu para reclamar dessas besteirinhas da vida se o meu pai viveu a guerra? E aí eles têm um sentimento de olhar para frente. Ok, o que é que eu quero? Além de me vingar dessa pessoa, o que mais que eu quero da vida? A gente se distrai e acaba não observando isso, tá? Acaba não observando isso, e aí daí pra frente é só pra trás. Eu vou embora que eu tenho que atender, que já tá na hora da minha consulta. Eu vou abrir uma caixinha, vou ver se dá tempo amanhã eu fazer uma aula de foco em solução, beleza? Cheiro.